Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje na técnica, nosso querido Maciel Amaral, Machissa. Hoje estaremos dando início ao estudo do Pai Nosso. Serão 5 programas para que a gente possa realmente ver pedacinho a pedacinho do Pai Nosso, para que a gente possa compreender. E o primeiro trecho de hoje, que será o estudado hoje, será o de Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É o primeiro versículo dessa oração magnífica, ensinada por Jesus. Jesus sintetiza na oração dominical tudo o que devemos falar a Deus numa oração. Mostra-nos que Deus é Pai de todos e, sendo assim, quer bem a todos indistintamente. Que devemos pedir a vinda do reino de Deus, ou seja, o reino do amor e da paz. Que seja feita sempre a vontade do Pai, que é perfeita, e não a nossa, que é imperfeita e enraizada das coisas do mundo. Que devemos pedir aquilo que nos é necessário à vida, para prosseguirmos nossa caminhada, que nos perdoe as nossas ofensas, mas da mesma maneira que perdoarmos os que nos ofendem. Que nos dê força para suportarmos as tentações, que nos livre da maldade do mundo, porque a Deus pertence os nossos destinos e só Ele tem o poder de abreviar as nossas provas e aliviar os nossos sofrimentos. É a mais perfeita das orações. É fabulosa essas colocações de Jesus. Ele nos dá um roteiro de como conversarmos com Deus. É obrigatório fazer o Pai Nosso? Não. Mas está ali a maneira pela qual devemos conversar. Eu tenho por costume sempre fazer o Pai Nosso e depois conversar com Deus. Mas cada um tem a sua fé, a sua crença, a sua maneira de fazer esse diálogo de aproximação com Deus. Cada um tem a sua maneira. Isso é o que é mais importante. Os discípulos de Jesus haviam presenciado vários fatos e realizações do Mestre, Mas mesmo assim, ainda em algumas situações, duvidavam das suas capacidades de também realizarem conforme Jesus havia falado. A gente não pode esquecer aquela passagem de Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está lá em João 14, versículo 12. Jesus ali já estava nos dizendo que nós teríamos condições plenas de realizar tudo que ele realizou, e segundo ele até mais. E os seus discípulos, mesmo tendo vivenciado tudo aquilo, achavam, não, mas ele é Jesus, tem condição de fazer, nós não. Como a gente faz do mesmo jeito? Quando Jesus os enviou a pregar, da mesma forma que pregava, insegurança invadiu aqueles corações imaturos. Ficaram todos inseguros. De que maneira nós vamos fazer essa pregação? A gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, quando Jesus faz: ide, pregai. Eles pediram: ensina-nos a orar, pois tinham convicção de que seria através da oração que entrariam em comunhão com o seu mestre, com o próprio Jesus, E que aí estaria o grande mistério da obra realizada por Jesus, das realizações que Jesus fazia, esse intercâmbio com as esferas superiores. Jesus era a esfera superior. A comunhão com o Pai. Aprender a orar era o segredo, o único
segredo que precisavam saber. Essa foi a visão deles. Nós precisamos saber orar, porque já tinham consciência de que a oração criava comunhão, criava ligação, e aí tudo seria acrescido. As forças seriam acrescidas. Atendendo ao pedido dos discípulos, Jesus ensinou-lhes a prece dominical, a prece ao Senhor, que apesar da sua profundidade, pode ser proferida, observe, em 15 segundos. É a oração do mundo cristão, mas nos perguntamos, sabemos realmente o seu profundo significado? A gente ora mecanicamente ou a gente ora sentindo essa oração, compreendendo cada uma dessas passagens? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Orar, gente, não se resume em repetir mecanicamente palavras. As palavras são a argamassa, o concreto, onde edificamos os nossos pensamentos. O poder da oração ao Senhor, o Pai Nosso, não está em suas palavras, mas sim na configuração mental que ela sugere, que, se seguida, cria uma onda de pensamentos harmoniosos que alcança as esferas superiores da vida. É o sentimento, é o pensamento, não é as palavras. Eu posso falar Pai Nosso e não está nem aí para Deus. Mas eu posso falar um Pai Nosso interligado mentalmente e emocionalmente com Ele. E aí surge a grandeza de tudo. Por quê? Porque esse intercâmbio nos favorece, nós precisamos desse intercâmbio. Paulo de Tarso nos orienta, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há quase 2000 anos, Paulo já tinha percebido o poder da nossa mente, a importância da renovação dos pensamentos. Quando harmonizamos os nossos pensamentos através da oração ao Pai Nosso, começa a fluir nas nossas mentes uma onda de energia que se propaga ao infinito. O pensamento, ele se propaga. A distância que ele vai alcançar depende do sentimento que nós estamos colocando nesses pensamentos. Podem ser pensamentos rasos ou pensamentos extremamente profundos. Minhas palavras voam ao céu, mas meu pensamento aqui embaixo está. E sem o pensamento, elas nunca chegam lá. Hamlet, de Shakespeare. Olha que coisa bonita. Minhas palavras voam ao céu, mas meu pensamento aqui embaixo está. E sem o pensamento, elas nunca chegam lá. O pensamento é que impulsiona as palavras ao infinito. E é verdade. Nós também fracassamos porque nossas preces são palavras sem pensamento, são mecânicas. A gente acha porque falamos um Pai Nosso, nos conectamos com Deus. Porque repetimos várias vezes o Pai Nosso, nos conectamos com Deus. Quando na realidade o que impulsiona essas palavras é o sentimento envolvido, é o pensamento envolvido. Antes de fazermos um estudo detalhado da oração, vamos analisar alguns fatos gerais para aumentar a nossa compreensão. É importante a gente tentar entender tudo para a gente compreender a importância dessa oração que Jesus nos ensinou. Em primeiro lugar, vale lembrar que esta é a oração ensinada pelo Senhor Jesus a seus discípulos, conforme já falamos lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Em segundo, vamos ordenar os pedidos da oração. As primeiras 3 petições são dirigidas a Deus, dando a Ele o lugar supremo em nossas vidas. As 3 primeiras petições são direcionadas a Deus, colocando Deus em sintonia conosco, ou nós em sintonia com Deus, que eu acho o mais adequado. As 3 petições seguintes são referentes às nossas necessidades,
demonstrando que quando colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos vêm por acréscimo, como nos disse Jesus. Aí Jesus começa no pão nosso de cada dia. Ele coloca as nossas necessidades. Primeiro Deus, depois as nossas necessidades, que são caminhos naturais. São 3 necessidades básicas do ser humano. As 3 esferas de tempo em que se move. Primeiro pede pão, o alimento básico para se manter a vida. As necessidades do presente. O pão é o presente, a necessidade da alimentação. Segundo, pede perdão. E assim traz o passado à presença de Deus. Primeiro o presente, o pão, o alimento. Depois o perdão, o passado, os nossos erros que estão registrados. E aí traz o passado à presença de Deus para que a gente possa pedir o perdão realmente. E o terceiro pede ajuda diante das tentações, colocando os futuros nas mãos de Deus. O pão, o hoje, o perdão, o ontem, e ajudar diante das dificuldades que surgirão, que é o amanhã. Olha que coisa bacana, olha que profundidade. Esta oração não se limita em apresentar a Deus a totalidade das nossas vidas, e sim colocar a totalidade de Deus nas nossas vidas. Não é nós colocarmos todas as nossas necessidades, é trazer Deus para dentro de nós. Essa é a finalidade dessa oração. Da maneira mais maravilhosa, esta breve segunda parte da oração do Senhor toma o presente, o passado e o futuro, e nos apresenta Deus Pai como ser supremo, criador de todas as coisas. É uma oração fabulosa, maravilhosa, que precisa ser estudada, compreendida e colocada em prática. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, esse belo estudo que nós estamos tentando aqui trazer para vocês sobre essa maravilhosa oração. A gente vai agora começar pedacinho por pedacinho desse versículo. Portanto, orai desta maneira, disse Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Portanto, vocês. Este pronômico é enfático no grego. Jesus estava se dirigindo especialmente aos 12, os primeiros discípulos. Aqui a palavra você contrasta com os hipócritas do capítulo 6, versículo 2 desse Evangelho de Mateus, e os gentios do verso 7. Jesus já não está mais falando aos gentios, nem falando aos hipócritas, está falando aos discípulos, vocês, os seguidores de Jesus. E aí ele fala, portanto, e ele fala desta maneira. Na redação de Mateus, o Pai Nosso contém 7 petições. Esse número é da predileção de Mateus, 2 vezes 7 na genealogia, lá no capítulo 1, versículo 17. 7 bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 3. 7 parábolas, capítulo 13, versículo 3. Dever de perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, capítulo 18, versículo 22. 7 maldições dos fariseus, capítulo 23, versículo 13. 7 partes do Evangelho, talvez tenha sido com o objetivo de conseguir 7 petições que Mateus apresentou ao texto básico. Interessante, né? Mateus usava muito o número 7. Então a gente vê, né, comparando lá com Lucas, e a gente tem várias passagens, né, que a gente compreende em Mateus, essa utilização do número 7. A gente sabe que isso era muito comum com os judeus, né? As tribos de Judá, as 7 tribos de Judá, eles usavam muito esse número. Não uma questão, Jesus não utilizou com questão mística, mas era uma visão muito utilizada no judaísmo. Jesus se apropriava
de tudo que era da atualidade para conseguir alcançar mais o coração daqueles que o estavam ouvindo. E aí ele continua: orareis assim, seguindo este modelo, não necessariamente empregando as mesmas palavras, mas o modelo que Jesus estava nos orientando. O Pai Nosso é o modelo quanto ao conteúdo, mas não necessariamente com respeito à forma, gente. É o conteúdo, é o modelo, é o conteúdo, e não a forma. Não precisa ser nessa ordem, não precisa ser dessa maneira, mas o conteúdo que é o que mais importa. O contexto indica que esta oração se apresenta como um modelo que contrastasse com as vãs repetições e o palavreado das rezas pagãs, características que tinham sido adotadas pelos fariseus. Aquela ideia de repetir muito, de falar muito. Tem gente que pega para fazer uma prece e demora 10 minutos. Eu nunca mais me esqueço, uma vez eu participando de uma instituição espírita, já há muitos anos atrás, e tinha um senhor que fazia uma prece linda, de quase 20 minutos. Ninguém aguentava. A primeira vez que eu escutei, eu achei muito bonita, mas na segunda, terceira, as pessoas começavam a ficar incomodadas. Você via as pessoas abrindo os olhos, se mexendo na cadeira, porque não é o muito falar, é o conteúdo, é o sentimento. Aos cidadãos do seu reino, Cristo disse: não sejais semelhante a eles. Vocês, pois, orareis assim. Jesus estava dizendo dessas repetições, a utilização de muitas palavras. Você vê que o Pai Nosso se ora em 15 segundos e ele fala tudo o que é necessário. Por que falar 20 minutos se eu posso fazer uma oração em 15 segundos? E aí depois eu faço coloque uma conversa com Deus descontraída, dizendo a Deus as minhas necessidades. Aí eu converso, conversar é de filho para pai. Como a gente conversa com os nossos pais, por exemplo. E aí vamos dando continuidade. O Pai Nosso é um modelo quanto aos conteúdos, mas não necessariamente respeita a forma. Eu já tinha falado isso. O contexto indica que essa oração se apresenta como um modelo que contrastasse com as repetições. Isso é importante entender. A gente observa, sobretudo, nos versos 9 e 10. Parece muito, tanto em ideia como na fraseologia do Kadish, antiga doxologia judaica, proveniente do século I de nossa era, que se empregava regularmente em diversos cultos na sinagoga. Esse sugeria que, ao Jesus ensinar o Pai Nosso, empregou frases conhecidas pelo público que o escutava. Jesus fazia isso, sim. Ele pegou as frases utilizadas, sintetizou e criou essa oração maravilhosa. Ele conseguiu, em 15 segundos, falar tudo o que era necessário. Tanto o Kadish quanto o Pai Nosso têm suas raízes no Antigo Testamento. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 20, e em Jó, capítulo 1, versículo 21, e Salmo 113, versículo 2, onde se expressam as ideias comuns às duas orações. Você vê, Jesus ele ia buscar, ele não revogou tudo que estava no Velho Testamento, ele usou tudo que era bom, útil do Velho Testamento, só que com toda a sua sabedoria de espírito puro, conseguia sintetizar, facilitar. Jesus fala em duas frases o que a gente demora muitas vezes horas falando. Ele tinha essa capacidade. O Kadish, como outras orações judaicas, tem sua base no Antigo Testamento. O culto judaico já tinha incorporado nos tempos de Jesus algumas tradições que tinham obscurecido em certa medida as verdades reveladas no Antigo Testamento. Em parte, por isso, Jesus não foi reconhecido como o personagem central do Antigo Testamento, nem com o cumprimento das suas profecias. A gente vê que os judeus, eles rejeitaram Jesus. E, claro, o Velho Testamento ele é rico de algumas informações que foram adulteradas, que foram dadas interpretações equivocadas por interesse material, político, religioso da época. E a gente tem que ter todo um cuidado na hora de entender tudo que Jesus fala. Dizer, Jesus falou isso, mas isso tem no Velho Testamento? Tem.
Jesus usou muita coisa do Velho Testamento, mas com qualidade, com sabedoria e com a interpretação, a entonação correta. Isso é o mais importante. E aí nós vamos, que estás no céu, né? Jesus continua lá no seu fraseado nesse primeiro versículo. Pai nosso, o reconhecimento de que somos filhos do nosso Pai Celestial. Somos filhos de Deus. Deus único, Senhor da vida e Criador de tudo e de todos. Quando ele fala do Pai Nosso, ele cria isso. A palavra é Abba. Literalmente traduzindo, significa Paizinho querido. Olha a intimidade que Jesus faz com que a gente tenha com Deus. Paizinho querido que estás no céu. É um Pai amoroso. E aí lá, que estás nos céus. Apesar da estreita relação pessoal que possa existir entre os homens e seu Pai que está no céu, seus filhos terrenos sempre perceberão a infinita majestade e grandeza de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, a gente observa isso. E a sua própria e total insignificância. Isso é importante porque nos coloca humilde, quando a gente percebe a nossa insignificância. Leva o coração contrito a esse espírito de reverência e humildade, que é a primeira condição de salvação, como a gente conta no Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 2. Jesus nos lembrou de que o nosso relacionamento com Deus pode ser como o de um filho com seu pai. Ressaltou também que esse pai não é só meu, mas nosso, convidando-me a enxergar os outros como irmãos. Na continuação da oração modelo, contudo, ele faz questão de reconhecer um conceito aparentemente óbvio, gente. O de que existe uma realidade além dessa, que nós enxergamos e apalpamos. É a realidade espiritual. Ele nos deixa isso muito claro. Quando ele afirma que o Pai Nosso está nos céus, introduz a perspectiva de que existem outros lugares no universo infinito, ou seja, existem planos diferentes deste nosso. Isso não deveria causar muito impacto para alguém que está orando, porque quem ora parte desse pressuposto. Ele reconhece a si mesmo a possibilidade, se não a certeza, de que Deus está lá, e por isso se dirige a Ele. Nem que seja para pedir-lhe que o ajude a crer que Ele de fato existe. A oração também tem isso, é pedir me ajuda a ter fé. Especialmente no nosso tempo, essa oração é bastante significativa, já que o racionalismo e o império da ciência, a partir do século XIX, consagraram a ideia de que apenas o que pode ser visto, medido, aprendido pelo método científico e dissecado nas lâminas de um microscópio é digno de ser dado como real. E a gente sabe que não é bem assim. Existem muito mais coisas envolvidas. Ele não dá as evidências ou razão pelas quais devemos considerar como válida, senão como certeza, a existência de uma realidade invisível. Apenas a posiciona como um fato e convida a crer. Ninguém captou melhor a importância disso do que João. Em praticamente cada capítulo do seu evangelho você encontra a palavra crer. Crer é o pressuposto, se não o único, mas o indispensável para a regeneração. A fé é o caminho, é o primeiro passo. Quem não crê não consegue andar no campo da espiritualidade, da religiosidade. Mas você e eu não precisamos que ninguém chegue para nós e diga, escute, considere apenas por um instante a possibilidade de Deus existir de verdade e de Ele ter uma lei. Nós não nos surpreendemos ao dizer Pai Nosso que estás no céu. A realidade sobrenatural é reconhecida sem maiores conflitos. Para nós que somos religiosos é muito comum. Se realmente cremos que existe mais coisas do que podemos ver, por que vivemos como que negando essa crença? A gente fala que acredita em Deus, mas vive como materialista. Por que não conseguimos ver na natureza, no prazer de uma boa comida, do sexo, da boa música, de um bom livro e de uma boa amizade, ou no desfrute de cada uma dessas coisas, com temperança e moderação, vestígio dessa realidade invisível? Em tudo a gente consegue enxergar. Por que consideramos obra da sorte ou coincidência o universo que nos cerca? Porque nossa
prioridades, a administração do nosso tempo e a forma como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta desdizem a existência de qualquer realidade superior. Por quê, gente? Então, essa é a grande evidência de que Deus existe, o próprio universo. A gente conhece o autor pela sua obra e o universo é magnífico. É ele que nos mostra a grande realidade de Deus. Estamos ficando por aqui com esse primeiro versículo do Pai Nosso. Semana que vem daremos continuidade e convidamos todos a participar. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.